Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos diretamente aqui da Live Concurso, na capital do Mato Grosso, para te passar essa aula, super aula de Direito Constitucional. Hoje vamos trabalhar sobre a responsabilidade do Presidente da República, sobre a responsabilidade do Presidente da República. Vamos lá, essa matéria é bem atual, que nós já passamos por isso aí pelo menos duas vezes na nossa história moderna, né? Estou falando depois de 88, com o Fernando Collor e com a nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff. Então essa matéria está bem, digamos assim, latente, está bem palpitante, a gente está na nossa cabeça aquele procedimento, aquela votação lá no plenário, né, os caras votando. Então a gente tem que trazer isso aí para o nosso conhecimento, vamos trazer para a forma técnica, né, aquele conhecimento, digamos assim, que a gente viu na televisão, vamos trazer agora para a parte técnica. Fecha o celular, fecha aí o WhatsApp, fecha o Facebook, fica só conosco aqui, imprime o nosso material. E vambora, vem comigo, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, vamos lá localizar onde é que nós estamos. Estamos no título 4 da Constituição da Organização do Estado, capítulo 2, do Poder Executivo. E agora, pontualmente, da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85 e 86. Vamos direto ao ponto. Vamos falar de crime de responsabilidade. O que é isso? O crime de responsabilidade, primeira coisa, ele não tem natureza penal, tá? Crime de responsabilidade tem uma natureza político-administrativo, ok? Os crimes de responsabilidade. Primeiro ponto é esse. As sanções do crime de responsabilidade não levam, por exemplo, a condenação a uma pena privativa de liberdade, ok? O que vai levar é, por exemplo, a inabilitação do presidente ou da autoridade pelo período de 8 anos, digamos assim, nas situações de elegibilidade, beleza? Vamos à Constituição e vamos trazer o que fala 85. 85 fala assim, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, a primeira situação é essa, pode anotar. Primeira hipótese de crime de responsabilidade são aqueles atos que atentem contra a Constituição. Então, qualquer ato do presidente que vai atentar contra a Constituição Federal, estou falando nos seus 250 artigos, eu terei a possibilidade do enquadramento para um crime de responsabilidade. A gente fala crime, né, mas não é crime penalmente falando, como eu disse para vocês. Beleza? E além disso, e continua dizendo, o caput vem falando de forma específica, e especialmente contra, aí vem apontando primeiro, a existência da União, ok? O Presidente da República que tentar, digamos assim, tentar eliminar de qualquer forma a União Federal, né, esse ente federativo autônomo, né, dentro do Brasil, ele terá contra ele a possibilidade da tipificação do crime de responsabilidade. O livre exercício do poder legislativo, poder judiciário, Ministério Público, dos poderes constitucionais da unidade da federação. Repetindo, o livre exercício, ok? Ele violar, o presidente de uma certa forma vai lá e fecha o Congresso Nacional. Entendeu? Manda os militares lá e vai lá e fecha o Congresso Nacional, fecha o STF, ok? E isso caracteriza claramente uma violação à liberdade, violação ao livre exercício desses poderes, poder judiciário, legislativo e o próprio Ministério Público e os poderes constituídos da unidade das federações, ou seja, os governos, ok? Dos governos. Bacana. O exercício de direitos políticos, individuais e sociais, ok? Se ele atentar contra direitos políticos, individuais e sociais, eu tenho a tipificação de um crime de responsabilidade. Cuidado, quando eu falei direito político, eu não falei partido político, viu, gente? Se a prova falar que é uma das formas, é uma das espécies de crime de responsabilidade, o exercício, a limitação, o exercício dos direitos dos partidos políticos, aí tá errado, tá? Não é partido político, é sim direitos políticos, ok? Cuidado, tá? Direitos políticos não configura crime de responsabilidade. Agora, contra os direitos políticos, aí configura. Direitos políticos, votar e ser votado, ok? Basicamente assim, os direitos que são vinculados à cidadania, ok? O exercício da cidadania. Individuais e sociais, estou falando trabalhistas, individuais são as garantias fundamentais lá do artigo 5º da Constituição, beleza? Segurança interna do país, probidade da administração, cuidado, é probidade, não é improbidade, viu, gente? É probidade, atos contra a probidade da administração, se ele tiver algum ato contra a probidade, ser probo, ser correto da administração, eu tenho a caracterização do crime de responsabilidade.
Cumprimento das leis e das decisões judiciais. Leis e das decisões judiciais. Leis e das decisões judiciais. Beleza? Esses são os crimes tidos pela nossa Constituição como crimes de responsabilidade. Beleza? Maravilha. Aí eu tenho o parágrafo único, esses crimes serão definidos em lei especial e estabelecerá as normas de processo e julgamento, ok? Compete à União legislar a respeito disso, viu? Pode anotar, compete à União legislar a respeito sobre crimes de responsabilidade, ok? Primeira observação. Também pode sofrer, o crime de responsabilidade também leva um apelido que você conhece muito bem, que é o impedimento. Em inglês, impeachment, ok? Impedimento. Então, o impeachment, o crime de responsabilidade, leva ao impeachment do presidente da República. Mas tem algumas autoridades que também podem sofrer o chamado impeachment, ok? Esses dias eu ouvi falar assim, vamos pedir o impeachment do ministro do Supremo. É possível? É possível, viu? Crime de responsabilidade está lá nas competências lá do Senado Federal também. Também podem sofrer impeachment o vice-presidente da República, os ministros de Estados, nos crimes conexos com aqueles praticados com o presidente da República, ok? Os ministros do STF, os membros do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, bem como os governadores e prefeitos também podem sofrer o processo de impedimento. Beleza? A denúncia só pode ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente do cargo, ok? Se ele tiver deixado o cargo, aí não tem como receber a denúncia. Só pode receber pelo fato de que o crime de responsabilidade se prende às funções dele como autoridade pública. Beleza? Observação, o artigo 52 nos traz qual é a punição pelo processo de impeachment. Fala assim. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, 52 é a competência do Senado Federal, tá, gente? Competência do Senado Federal, porque o Senado Federal é que vai julgar os crimes de impeachment, ok? De responsabilidade para o presidente da República. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal. O que está falando? No processo de impeachment, durante o julgamento, como aconteceu recentemente da Dilma, quem presidiu a sessão do julgamento, e a sessão não é só um dia, foi um período de dias, né? Foram várias sessões. Quem presidiu essa sessão de julgamento foi o Lewandowski, que era, à época, presidente do Supremo, ok? Beleza? Ele presidiu, mas quem votou foram os próprios senadores pela maioria de 2/3 dos seus membros, ok? A perda do cargo com inabilitação, a punição, perde o cargo com inabilitação por 8 anos. Cuidado, não é até 8 anos, ok? A Constituição é muito clara quanto a isso. A pessoa fica inabilitada por 8 anos. Ela perde o cargo com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Eu sei que você vai dizer, professor, mas na Dilma não foi esse caso, professor. Na Dilma, ela apenas perdeu o cargo, e esse trechinho aqui deram um jeitinho para dizer que não era, digamos assim, conexo. Eram duas coisas distintas, e quiseram, inclusive, colocar em votação. O que aconteceu? Isso foi até o Supremo falou assim, olha, a gente não mexe em mérito de decisão do Legislativo. E isso aconteceu, o Supremo não mexeu na decisão do Legislativo quanto a isso, mas a interpretação, para nós, grande parte da doutrina fala que essa interpretação está errada, porque se com a inabilitação, quer dizer que é perda mais a inabilitação pelo período de 8 anos. Beleza? Não nos interessa discutir isso, nos interessa o quê? Para a prova de concurso, quais são as consequências? Perda do cargo e inabilitação por 8 anos. Beleza? Maravilha. Não mudou o entendimento do Supremo, na verdade. O Supremo não se manifestou. O Supremo, na verdade, ele analisou o que... Ele falou assim, ele não entrou nesse mérito. Falou assim, olha, a gente não mexe na decisão do Legislativo. Se o Legislativo decidiu assim, acabou. É mais ou menos assim, ok? Lavou as mãos. Vamos fazer a questão? Olha só. São crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem. É muito comum isso em prova, viu, gente? Colocar na sequência e vai falar qual que está lá na lista. Aí você tem que ficar atento com o que nós acabamos de ler. Contra a lei orçamentária é crime de responsabilidade? Contra os partidos políticos não é. Ok? Nós já sabemos, né? Partido político não é crime de responsabilidade. São crimes de responsabilidade do presidente da República usados que atente. Lei orçamentária, partido político eu já sei que não é, professor. Leis, decisões administrativas. Não é administrativa, professor, é judicial. Opa, já vou riscar aqui também. Contra a improbidade na administração. Improbidade não, é probidade. Contra a improbidade, quer dizer, contra a coisa, não, entendeu?
Tá errado. É, na verdade, probidade. Contra a lei orçamentária, a letra A de amor. Nós já lemos lá atrás, né? Lei orçamentária está aqui no item 6. Beleza? Maravilha. Próxima, vamos fazer mais uma. São crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Vai lá, de você, dá um pause no seu material, no seu teclado aí, no seu monitor e resolve essa questão. Já resolveu? Vamos lá. Então, qual que atenta? Ele está falando qual é que enquadra naquela hipótese de crime de responsabilidade. Primeiro, o exercício de direitos individuais. Opa, é essa, professor? Não pode mexer em direitos individuais? Individuais, sociais e direitos políticos, não é isso? Isso mesmo. Ordem tributária não tem nada a ver, segurança externa não tem nada a ver, controladoria geral também não tem nada a ver. Alternativa correta, letra A. Fácil, fácil, gente. Muito fácil esse tópico da matéria. Vamos fazer mais uma? Para ver como é que você está? Dá um pause e tenta fazer. Ok? Vamos lá, fala assim a Constituição. Eu sei que você já voltou, vamos lá. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República na dicção do artigo 85 da Constituição da República de 88. Exceto, ele quer a exceção, ele quer saber aquele que não está na lista do 85. Vamos lá? Primeiro, então vamos para a eliminação. Vamos ver qual que está na lista. Que atentem contra o exercício de direitos políticos, bacana, individuais e sociais. Professor, tá certo, então tá fora. Que eu quero o que está errado. Que atentem contra a lei orçamentária. Opa, tá lá, então tá fora. Que atentem contra os partidos políticos. Olha de novo, veja como o examinador bate duro na questão dos partidos políticos, né, gente? Veja como chama a atenção, direitos políticos, que é muito fácil você confundir partidos políticos e direitos políticos. Na verdade, a Constituição fala direitos políticos são considerados crimes de responsabilidade. Atos que atentem a ele, ok? A questão está o quê? Errada a letra C, que é essa. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, a quarta questão fala assim, para fixar bem. Em relação ao tema responsabilidade do presidente da República, considere, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, podendo sancioná-lo com pena de privação de liberdade e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. É isso? Ele fica preso? Privação de liberdade, ele fica preso. É isso mesmo? Ele fica preso? Não fica. Os crimes de responsabilidade não têm natureza penal, lembra disso, ok? O que vai acontecer com ele? Ele vai perder o cargo com inabilitação por 8 anos, ok? Beleza? Nesse caso a questão está o quê? Erradíssima. Beleza? Entendi, professor. Quais são os crimes de responsabilidade? Como que é o procedimento do processo de impeachment, professor? O senhor falou aí sobre a votação lá na Câmara, no Senado, já falou aí a pena, mas como que é o procedimento? Vamos lá. Eu tenho o procedimento estabelecido no artigo 86 e fala assim, ó, eu vou ler para vocês, ressaltar os tópicos principais e eu fiz um esqueminha para a gente poder matar essa parte da matéria. Vem comigo, olha só. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3, ok? Eu tenho que grifar, porque é muito comum o examinador cobrar isso. Pergunta, quem vai admitir? Quem faz esse primeiro juízo? A Câmara ou o Senado? A Constituição te fala, a Câmara. Então, quem faz o primeiro filtro é a Câmara dos Deputados. Fez o filtro, será submetido a julgamento perante o STF. Nos crimes de infrações penais comuns. Se é crime comum, admitiu por 2/3 da Câmara, ela manda pro... Ele olha, é crime comum? É, então vai pro STF. Se ao contrário for crime de responsabilidade, ele manda pro Senado, ok? Ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Bacana? Beleza. Chegou no Supremo, chegou lá no Senado Federal, se for o caso, o presidente ficará suspenso das suas funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou a queixa pelo Supremo, tá? Cuidado, gente. Denúncia ou queixa-crime. Denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada, tá? Pelo STF. Nos crimes de responsabilidade, após instauração do processo. Veja, na infração penal, o termo é recebimento.
Nas infrações, nos crimes de responsabilidade, o termo é instauração, tá? Cuidado com esses primeiros termos, o examinador querer sacanear, trocar recebimento por instauração. São coisas distintas. Professor, qual que é o prazo de suspensão que você falou? O presidente ficar suspenso pelo prazo de 180 dias. Lembra da Dilma? Ela ficou suspensa por 180 dias. Bem que, na verdade, quando foi a suspensão do mandato da Dilma, quando foi admitida pelo Senado Federal o processo dela de impeachment, ela já sabia que não ia votar mais. Tanto até que quando o Michel Temer assumiu, até a logo ele trocou, porque sabia. Começou, mudou ministérios, depois até o Supremo pediu para ele pedir esclarecimentos. O Supremo falou assim, vem cá, mas como que você já está mudando tudo? Você não tem decisão ainda, ok? Então, desse período de 180 dias, tá? O julgamento não estiver concluído, ela cessará o afastamento do presidente da República sem prejuízo regular do procedimento do processo. Quer dizer que o presidente, recebida lá a denúncia, okay, ou instaurado o processo de crime de responsabilidade, o presidente ele se afasta 180 dias. Se caso até 180 dias não tiver julgado, ele retorna. Okay? Ele retorna. Tanto é que tinha esse medo que a Dilma não conseguisse finalizar e a Dilma ainda pudesse retornar depois de 180 dias. Ok? Deixa eu fazer para você, como eu falei para você, eu fiz um esqueminha aqui. Você pode estudar essa parte só pelo esse esquema aqui, viu, gente? Só pelo esquema. Vamos lá. Mas eu tive que te dar a teoria primeiro, para depois trabalhar o mais fácil. Né? Primeiro a gente vai para o difícil, depois a gente vai para o mais fácil. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, digamos, chegou para a Câmara dos Deputados. Chega para eles. Eles podem chegar em duas situações. Ele pode chegar uma denúncia ou uma queixa de um crime, ou o pedido de instauração de um processo de impeachment de um crime de responsabilidade, ok? Chegou na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados faz a votação por 2/3. Agora você vai lembrar aquela votação pelo Brasil, né? Até Tiririca falava, pelas minhas amantes, eu voto sim, né? Lá, 2/3 lá da Câmara dos Deputados, beleza? É aceito. Se o crime é de responsabilidade, eles enviam para o Senado. Antes, o Senado ele não era obrigado, ok? O Senado não era obrigado, tá? Eles chamam isso, essa primeira análise, de juízo de admissibilidade. Quando chegaram no Senado, o Senado não era obrigado a fazer um novo juízo. Ele era, aliás, pelo contrário, o Senado era obrigado a receber e começar o processo. Com o processo da Dilma, mudou isso. Quando a Câmara faz esse juízo, o Senado também é... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Possível Senado, ele fazer um novo juízo de admissibilidade. Ou seja, a decisão da Câmara de instaurar não vincula o Senado obrigatoriamente em ter que instaurar também o processo de impeachment. Então, o Senado faz um novo juízo de admissibilidade. Passou pelo crivo do Senado? Beleza, aí começa o processo normalmente lá no Senado. Ou seja, a decisão da Câmara não vincula o Senado. Mesma coisa, quando a Câmara decide e manda para o Supremo também não está obrigado a instaurar o processo penal. Ele vai ter que analisar se realmente essa denúncia, a queixa, possui os requisitos legais. Então ele pode, não deve. Aqui também ele pode, não deve. E aí ele analisa e fala assim, ó, tá beleza. Aí ele recebe a denúncia e aí começa o processo criminal que pode levar até a prisão do condenado, do presidente da República. Recebeu aqui no Senado, recebeu no Supremo, ou aperta Start,
E o presidente fica 180 dias afastado. 180 dias ele fica afastado das suas funções. Bacana? Não pode nem pisar o pé, não pode. Se caso passou, grava os 180 dias, gente. Não é 6 meses não, é 180 dias, tá? É contado dia a dia. Beleza? Se não for julgado, ele retorna. No julgamento, no Senado, lembra, quem preside o julgamento é o presidente do Supremo, mas quem vota são os senadores, também por 2/3. Bacana? Aí aqui a sentença é proferida pelo Supremo, ok? Beleza? Fechamos essa parte de procedimento do impeachment, não tem como errar, é muito fácil. Vamos fazer questão, olha lá. Primeira questão fala assim, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, prevê quanto aos atos delituosos do presidente da República, que é admitida a acusação por 2/3 do Congresso Nacional, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns, ou perante a Câmara dos Deputados nos crimes de responsabilidade. Olha o examinador sacaneando. Não é a Câmara que faz essa função, quem faz é o Senado Federal, beleza? E lá em cima também, né? Quem faz o juízo de admissibilidade não é o Congresso, é a Câmara dos Deputados que faz. Então tem 2 erros aí crassos na sua questão. Beleza? Está errada a questão? Vamos para a próxima. Olha lá. 2. Se cometer crime de eleitoral, o presidente da República será suspenso das suas funções, até o julgamento final do respectivo processo. Nesse caso, a denúncia do fato ao Tribunal Superior Eleitoral e o seu acolhimento por esse tribunal serão requisitos legais para a instauração do processo. Gente, não pode, tá, gente? Não pode. O processo para ser suspenso tem que ir para o STF, ok? O processo para ser suspenso tem que ir para o STF, ok? Justiça Eleitoral não vai ter essa competência. Bacana? Fechamos a parte de responsabilidade. Vou falar das prerrogativas. Vamos falar o que tem de bom para ele, para o presidente da República. O que o presidente tem de bom, professor? Quais são as prerrogativas? Vamos lá, vamos ver as prerrogativas do presidente da República. O artigo 88, ele traz 2 espécies de prerrogativas no 86, perdão. 86, no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, falam a respeito disso. Uma sobre o processo, tá? E a outra a respeito de prisão, beleza? Uma sobre processo e a outra sobre prisão, beleza? Antes de tudo, tem que lembrar para você que o presidente da República não tem a imunidade ou a chamada inviolabilidade material ou imunidade material que o parlamentar goza. Por exemplo, o parlamentar goza da imunidade sobre a sua opinião, palavra e voto. Opinião, palavra e voto, ele é imune durante e depois do seu mandato. Ele não pode ser processado pelos atos que ele cometeu durante o mandato se estiver vinculado ao exercício do seu mandato. É a chamada pertinência temática. Tanto até que o Supremo fala, se estiver dentro do Congresso Nacional, é uma presunção a respeito disso, que realmente tem pertinência temática, só se tiver um excesso. Então, tudo que ele falar, opinar, votar, a palavra opinião e voto está atrelado ao seu cargo, ele tem imunidade, tem uma blindagem constitucional. O governador, o presidente, o prefeito não tem essa blindagem, tá? Tem a blindagem quanto à prisão, ok? Agora estou falando do presidente da República em específico. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão, tá? A imunidade aqui é relativa, por quê? Depois que passar se existir uma sentença condenatória, porque pode ser processado. Lembra que eu acabei de mostrar para você. Se tem uma denúncia contra o presidente, foi o caso do Michel Temer, recentemente. Denúncia contra ele. Se fosse recebida na Câmara, o processo crime contra ele, ia para o STF, ele ficaria afastado, e ao final do processo, se condenado, ele ia ser preso. Só que não chegou aí pelo fato que morreu na Câmara dos Deputados essa denúncia. Na verdade, morreu não, ela deixou de ser julgada naquele momento. Depois que ele saiu do mandato, aí recaiu sobre ele o processo, normalmente. Tranquilo? Podendo ser denunciado na justiça comum. Entendemos isso? Beleza? Então, durante ele estar no mandato, ele não pode ser preso. Professor, nem em flagrante delito, nem em flagrante delito. Por quê? O cara é o presidente da República, velho. Mas o crime inafiançável, se ele matar alguém, se ele matar, né? Matar o assessor dele, professor. Viu ele na cama lá com a esposa e foi lá e matou o assessor. Não pode, ok? Crime inafiançável, não pode ser preso. Isso porque é inerente, eu tenho a função de chefe de Estado, velho. Tem que ter essa blindagem constitucional para ele. Beleza, mas ele não é imune a isso. Ele pode ser processado?
Pode ser processado normalmente. Se tiver uma condenação, aí perdeu o Playboy, ok? Outra, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Atos estranhos é tudo que estiver fora, ele não pode ser processado sobre questões, situações que estejam fora, atreladas ao seu exercício do mandato. Por exemplo, se tiver um processo contra ele de pensão alimentícia do Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, não posso processar ele pelo fato de quê? Porque ele é presidente da República. Ah, mas é pensão alimentícia. Não pode, ok? Atos de responsabilidade que esteja fora do seu mandato, estranhos, ele não pode ser processado. Ok? Então, resumindo, temos o seguinte: infrações penais comuns não relacionadas ao mandato, cláusula de responsabilidade penal relativa, não podendo ser responsabilizado por atos estranhos do exercício da sua função. A prescrição desse crime fica suspenso, ok? Se for um crime ou situação, fica suspenso. Não impede a apuração durante o mandato da responsabilidade civil, administrativa, fiscal ou tributária, tá? Quer dizer que ele continua, ele pode ser investigado tranquilamente. Relacionamento ao mandato. O presidente da República não estará protegido na cláusula de responsabilidade penal relativa. A Câmara dos Deputados admitirá a acusação por 2/3 de seus membros. Se o STF fizer o juízo de admissibilidade jurídico e receber denúncia, e aí vai o processo normal do presidente da República. Como eu disse para vocês, que ele pode ser condenado, não precisa ser prisão. Okay? Flagrante não pode, mas ele pode ser condenado, o processo pode ser condenado. Beleza? Entendemos isso? Prisão, processo, ele pode sofrer um processo? Pode sofrer um processo, tá? Atos estranhos, ele pode ser processado, ok? Que for estranho ao exercício do seu mandato. Beleza? Se tiver um crime peculato, um crime dele vinculado ao mandato dele, eu tenho a possibilidade de ser investigado, pode ser processado, pode perder o cargo, não pode ser preso. Ok, beleza, maravilha. Muitos perguntam na jurisprudência, essa imunidade arrasta para o governador tem essa possibilidade de não ser preso? Eu falei de opinião, palavra e voto não tem direito. Mas essa blindagem de não ser preso, só por sentença condenatória transitada e julgado, e ainda não ser processado por atos estranhos ao seu mandato, atinge o governador do estado? O prefeito atinge? Vamos lá. Aí vamos perguntar, e aquele cara que foi condenado junto com o presidente, se for o caso, está respondendo o processo junto com ele, também é blindado, ele recebe essa blindagem por arrastamento? E aí? Eu tenho aqui posicionamentos do STF que fala o seguinte, ó. A imunidade formal prevista no artigo 51, inciso 1, e no artigo 86, caput da Constituição Federal, não se estende ao co-denunciado, ok? Não se estende. Que não se encontrem investidos nos cargos de presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado. A finalidade dessa imunidade é proteger o exercício regular desses cargos, razão pela qual não é extensiva aos condenunciados, ok? Não se arrasta. Então, se tiver alguém sendo processado junto com o presidente da República, ele não vai receber, ele poderá ser preso, poderá ser processado normalmente até de atos estranhos. Outra. Não é possível aplicar essa imunidade que acabamos de falar para o presidente da Câmara dos Deputados, tá? Como assim, professor? Considerando que a garantia prevista nesse dispositivo destinada expressamente ao chefe do Executivo, deste modo, pode se tratar de um dispositivo de natureza restrita. Não é possível qualquer interpretação que amplie a sua incidência a outras autoridades, notadamente do Poder Legislativo. Ou seja, essa blindagem constitucional de não ser preso, essa blindagem constitucional de não ser processado por atos estranhos no seu mandato, não arrasta ao presidente do Legislativo. O Legislativo, ele já é parlamentar, ele já tem a proteção dele, pô. Não se mistura com o presidente. Ou seja, então, só essa imunidade que recai só para o presidente da República, é só para ele. Não atinge codenunciados, não arrasta também para o presidente do Legislativo. Da Câmara dos Deputados, ele já tem a dele, ok? E a última, aqui embaixo, conforme o STF, imunidade formal relativa à prisão e a cláusula de irresponsabilidade penal relativa não se estende aos governadores e prefeitos. Ou seja, governador pode ser preso, pode ser preso. Até um porte ilegal pode ser preso, ok? Prefeito pode ser preso? Pode ser preso, ok? Já aconteceu várias situações aí no Brasil todo, aí prefeito sendo preso em flagrante delito. Pode ser preso? Pode ser preso, tranquilamente. Pode ser processado? Pode. Atos estranhos, não estranhos, pode, tudo, tá? Tudo. Só o presidente que tem a blindagem a respeito da sua imunidade formal relativa à prisão, que não pode ser preso, só a sentença condenatória transitada julgado, e a responsabilidade penal relativa a respeito dos processos, que não pode ser processados por atos estranhos ao exercício do seu mandato, ok? Qualquer cidadão pode denunciar fato que impute crime de responsabilidade do presidente da República, isso aqui é importante, tá? Qualquer pessoa pode levar ao conhecimento das autoridades públicas fato que impute crime de responsabilidade contra o presidente da República,
São da competência legislativa da União a definição de crimes, que eu já falei para vocês, está na súmula 722. Quem faz crime de responsabilidade é a União Federal, ok? O estabelecendo as respectivas normas e processos de julgamento. Quem estabelece isso não é competência dos estados, e sim da União sobre crime de responsabilidade. Última observação, a imunidade da prisão cautelar é prerrogativa exclusiva do presidente da República, sendo insuscetível de estender aos governadores dos estados que institucionalmente não possuem. Repetiu o que eu falei lá atrás, governadores e prefeitos não têm imunidade com igual do presidente. Questão, vamos lá, vamos fazer essa daqui. Quanto ao presidente da República, é correto afirmar: primeira, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por ministros de Estados, os quais serão nomeados após terem seus nomes submetidos à votação pelo Senado Federal, tá, gente? Ministro de Estado é ad nutum, livre nomeação e livre exoneração do presidente da República. É escolha política, tá? Não precisa passar pelo crivo do Senado Federal. Tá errado. Vamos marcando, está errado essa questão. Letra A está fora. Próxima. Em caso de vacância, isso que nós já estudamos. Se você não estudou comigo, lembra disso. Vamos relembrar. Em caso de vacância dos dois cargos de presidente da República, presidente e vice da República, serão sucessivamente, na ordem, chamado exercício presidente da Câmara, perfeito, presidente do Senado, opa, e o presidente Supremo. Opa, é essa. Essa é a sequência. Vamos ver as outras? O presidente da República, na vigência do seu mandato, poderá ser responsabilizado por atos estranhos. Opa, poderá não. Não poderá. Olha só, um nãozinho tirou todo o sentido, deixou a questão errada. Está fora. D. O presidente da República não poderá, sem licença do Congresso Nacional, ausentar o país por mais de 24 horas. Aí não dá, né? Aqui é 15 dias e é o presidente e o vice juntos. Está fora. Nos crimes de responsabilidade, admitida a acusação por 2/3 do Senado, não é, quem faz a admissão não é o Senado. Quem faz a admissão é a Câmara dos Deputados. A questão está errada, a questão que nos resta, letra B de bola. Bacana. Beleza? Já até fizemos um flashback das matérias anteriores. Se você não estudou comigo, já fez uma relembrada. Próxima questão, vamos lá. Considerando o dispositivo da Constituição Federal acerca do Poder Executivo, julgue os próximos itens. Caso cometa infração comum, o presidente da República não estará sujeito à prisão enquanto não sobrevier sentença condenatória. Gente, e aí? Pode ou não pode? Certinho, isso mesmo. Enquanto não vier sentença condenatória, é crime comum e não pode ser tocado. Beleza? Mais uma, vamos lá. No tocante à responsabilidade do presidente da República, considere, primeiro, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Porra, tá certo. Bacana, professor. Fechou. Que mais? Vamos lá. 2. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Opa, professor, tá ficando bom. Terceiro, se o PR estiver afastado de suas funções e decorrer o prazo de 120, não é 120, é quanto? Fala rápido. 180, errado, professor. X. Ok? Vamos continuar. Já nem vou continuar. 4. O PR ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns logo após a instauração do processo pelo Congresso Nacional. Congresso não instaura nada, gente, né? Quem instaura é Senado Federal. Crime penais comum é o STF. O único que está certo é a questão dos itens 1 e 2, letra E de escola. Vamos fazer mais uma, vamos lá, poder deixar bem afiada essa matéria. Não tem erro, vamos lá. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF, nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Bacana. Nada diferente do que nós já vimos. É incorreto afirmar que o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou a queixa pelo STF. Tá certo, não tem nada errado. O presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Instauração, tá certo. O afastamento do presidente poderá ser prorrogado. Afastamento poderá ser prorrogado para o prazo regular. Não tem, gente. Prorrogação de prazo. Ok? É 180 dias, já foi.
O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Tá certíssimo. Bacana? Para poder fechar a nossa aula de hoje, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de situações e prazos, tá? Para você ficar esperto, tá? Segundo turno, lembra, 20 dias após a eleição no 1º de outubro, né? 1º de outubro, né? Primeiro domingo de outubro, jumento, né? 1º domingo de outubro e segundo turno no segundo domingo último domingo de outubro, 20 dias. O atraso na posse do presidente ou vice, ou seja, se fica 10 dias, o cara não tomou posse, o cargo se torna vago. Dupla vacância, lembra? Nos primeiros 2 anos do mandato, se ficar duas vagas de presidente e vice-presidente, eleições em 90 dias. Se for nos 2 últimos períodos, eleições em 30 dias, essas eleições são indiretas, ok? Proibição de que o presidente e vice-presidente se ausentem do país. É claro, o presidente e o vice-presidente não pode ficar período superior a 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. Prestação de contas do presidente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Bacana. Cessação do afastamento do presidente, 180 dias. Bacana, tabelinha aí para você decorar rapidinho, mastigar e estudar. Agora é com você, hein? 30 questões dessa matéria, fazer em casa, memorizar e fechar o conteúdo. Um abraço, até mais. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!